Olá, terceiro ano. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou professora de língua portuguesa e estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre as vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna. Então, hoje vamos falar um pouco sobre as vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, futurismo, dadaísmo e o surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e música, entre outros. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. Contexto histórico das vanguardas europeias. Com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, e da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus, surgidos no fervor dos ideais da época, foram diretamente contra as ideias de guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como foi o caso do futurismo italiano. O expressionismo surgiu na Alemanha em 1905. Ele foi um movimento artístico que teve origem com o grupo Tchebuk, que em português significa a ponte. Esse movimento possuía um caráter de deveras subjetivos, irracional, pessimista, trágico, justamente por justificar as mazelas e os problemas do ser humano. Esse estilo de arte vem como uma oposição ao outro movimento, o impressionismo, que vamos ver a seguir. Uma de suas principais obras é O Grito, de 1893, que expressa justamente esse momento em que os autores se encontravam. Fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns pintores desse movimento foram chamados pelos críticos de Fausto, os feras, em português. Cubismo. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza, predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Ou seja, em suas pinturas, eles usavam as formas geométricas para obter as imagens. Essa técnica, que renuncia à perspectiva, assim como ao claro escuro, causa uma sensação de pintura escultórica. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão de ideias.
Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Agora vamos para o futurismo. Podemos destacar como principais características desse movimento futurista a valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, ligação ideológica com o fascismo, ruptura com o passado, utilização da publicação e tipografias, tendência a justificar a violência do militarismo. Ou seja, esse movimento ele já trazia tudo o que nós estamos vivendo hoje. Dadaísmo. Podemos destacar algumas características do movimento dadaísta, como o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação, irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Então, esse movimento dadaísmo, ele foi o mais revolucionário do momento. Por quê? Porque ele vinha contra tudo aquilo que se acreditava. O surrealismo. De uma forma simplificada, podemos listar as seguintes características dessa vertente artística: o pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Então, no surrealismo, eles valorizavam aquilo que não existia, aquilo que não era aceitável para os padrões da época. Então, fazendo um resumo sobre as vanguardas europeias, nós podemos destacar que as vanguardas surgem com o propósito de romper com a perfeição, de se afastar do real. A referência não é imitar o real, mas sim interpretar a realidade a partir da concepção individual de cada ser humano. Ele busca novas formas de expressões, novas maneiras de apresentar a arte. E a ideia de chocar o público com essas artes provoca uma nova forma de enxergar as coisas. As 5 principais vanguardas europeias são o carro-chefe do modernismo, ou seja, elas que iniciaram com o processo de modernismo, que esse movimento de ruptura contra a tradição, de busca de novas formas de expressão, tem espírito provocador e polêmico. Resumindo esses movimentos, podemos destacar que o futurismo se tratava de velocidade de futuro. Ele trazia tudo aquilo que para os autores da época eram improváveis a acontecer. Então, o futurismo ele já trazia isso, essa vertente. O cubismo. O cubismo destacam-se as formas geométricas e um dos principais nomes do cubismo, podemos trazer Pablo Picasso. Expressionismo. Expressa a subjetividade do ser humano. Surrealismo. A liberdade do inconsciente. Dadaísmo. Caráter demolidor, libertador. O dadaísmo veio para nos libertar do tradicionalismo. A Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança,
música, recitação de poesias, exposição de obras, pintura e esculturas e palestras. A Semana de Arte Moderna foi altamente criticada pelos escritores daquele momento. Monteiro Lobato foi ferrenho opositor dos modernistas. Ele não aceitava a modernidade. Por quê? Porque ele se sentia muito preso ao tradicionalismo. Outra curiosidade é que a Semana de Arte Moderna não aconteceu durante uma semana. Com tanta oposição, ela foi reduzida apenas a 3 dias, que foram 13, 15 e 17. E elas foram divididas por momentos. No dia 15, falou-se sobre pintura e escultura. No dia 13, falou-se sobre pintura e escultura. No dia 15, literatura. E no dia 17, a música. Uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, de ver e fruir a arte, as características desse momento foram a ausência do formalismo, eles se libertaram totalmente, ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo, a valorização da identidade e cultura brasileira, a fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, foi um dos pontos que mais chocaram a sociedade, foi justamente essa linguagem coloquial e vulgar, que na época não era aceita, e as temáticas nacionalistas e cotidianas. Esse momento da Semana de Arte Moderna foi altamente rejeitada pelo público. O público não aceitou, o público não gostou. Por quê? Porque ele se sentiu chocado com a realidade que as vanguardas traziam. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a sua professora da disciplina e até a próxima.